Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje sobre Hebreus, capítulo 12, versículo 1, é o que nós estaremos tomando base para o comentário que estarei falando agora. Então, vai falar sobre a carreira que nos está proposta, é o que o versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, ele nos apresenta. Então, quero comentar um pouco sobre esse assunto. A carreira que nos está proposta. A carreira concedida é o teste da fé neste mundo que dará a vida inteira, ou seja, que dura a vida inteira, ou aquele tempo que tenhamos aqui. A corrida deve ser efetuada com paciente, ou seja, com perseverança e constância. O caminho da vitória é o mesmo que os dos santos do capítulo 11 de Hebreus. Esforçamos-se para chegarmos até o fim. Na corrida devemos deixarmos de lado o pecado que nos atrapalha ou que nos faz ficar para trás. E fixamos nossos olhos a nossa vida ao Senhor, nos nossos corações, no Senhor Jesus, e nos exemplo que Ele nos elegeu na terra e obediência à sua perseverança. Na corrida devemos estar consciente que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela prática de onde havia saído, do mundo. Então aqui está a Bíblia falando para nós sobre o propósito, a carreira a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, a Bíblia deixa bem claro que a respeito da carreira que nos está proposta. Por que a carreira que nos está proposta? É aquilo que Deus proporcionou a salvação através de Cristo. Cristo foi aquele que Deus, como sempre a Bíblia revela, que Deus deu. Ou seja, Deus entregou Jesus para que nós tenhamos uma oportunidade de termos uma carreira que foi proporcionada por Deus através de Cristo, para que nós pudéssemos alcançar a futura vida eterna. Então, quando a Bíblia fala a carreira que nos está proposta, significa que Deus foi aquele que proporcionou a vida eterna para nós através de Cristo. Cristo é a razão primordial para que as pessoas sejam alcançadas e andem nessa carreira que foi proposta. Significa que Deus proporcionou para nós uma oportunidade para ser salvo através de Cristo. Então a carreira proposta é essa, que significa que nós temos que entregarmos a Deus através de Cristo, porque Cristo é o que nos leva a Deus. Então, aí nós temos a segurança de que nós estamos caminhando uma carreira que não podemos parar ela aqui. Essa proposta, essa carreira, ela continua valendo enquanto aqui nós vivemos. O caminho da vitória é o mesmo dos santos do capítulo 11, ou seja, a Bíblia está falando sobre as pessoas da primeira aliança, que eles esperavam, mas então a carreira que lhes foi proposta, que hoje as pessoas fazem de tudo para ter uma carreira, para que essa vida aqui, ele seja bem sucedido, ele seja bem próximo, ele seja aquela pessoa como muitos querem ser conhecido, e ele faz de tudo para que isso aconteça. Por exemplo,
O jovem estuda para que ele tenha uma carreira aqui na terra. Só que essa carreira aqui na terra, ele paga caro, os pais deles pagam caro, para que ele se forme, para que ele seja alguém aqui na terra. Só que essa carreira deles aqui na terra não vale para a vida eterna. Essa carreira que está proposta aqui, a Bíblia está falando de eternidade para os salvos. Não está falando de uma carreira proposta na terra. A carreira da terra é uma, e a carreira que é proposta para o céu é outra. Então, os irmãos do passado, da primeira aliança, a Bíblia diz que eles ficaram esperando, mas existiu coisa que eles não alcançaram, mas eles continuaram na esperança. Por quê? Porque era o futuro eterno. Então isso prova para nós o seguinte, que agora nós que estamos na nova aliança, temos também essa proposta. E existe coisa que você e eu espera e nós não vamos alcançar. Não vai alcançar. Mas o que é importante aqui é que você e eu persevera na proposta que nos foi dada. Entendeu? Por isso é que a Bíblia fala sobre essa carreira que foi proposta. Então o que o versículo 12 está falando assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem testemunha, deixamos todo o pecado, tá vendo? Deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, o pecado é o que a Bíblia diz, o pecado ele separa o homem de Deus. Então, para nós alcançar essa carreira que nos está proposta aqui, é necessário que a Bíblia fala que nós deixamos o pecado. É o que o versículo está falando para nós. Deixamos o pecado. Entendeu? Então tem que ter um esforço para deixar o pecado? Tem. A Bíblia está falando que tem que esforçarmos para deixarmos o pecado. Ou seja, o pecado que separa o homem de Deus, ele tem que ser banido da vida, das nossas vidas, para que nós alcançamos essa proposta que foi dada. A proposta é boa, porém, nós temos que esforçarmos para deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia e que nos cerca e que quer nos levar não para cima, mas para baixo. Mas a proposta de Deus é que nós subimos e não descemos. Para isso é necessário que deixamos tudo para que nós alcançamos a carreira que nos está proposta. Entendeu? Porque está falando que o caminho da vitória é o mesmo dos santos dos hebreus. Ou seja, a carta dos hebreus. Se você for ler lá a carta dos hebreus, você vai ver o que a Bíblia vai falar sobre esse assunto. Na corrida, devemos deixar de lado o pecado que nos atrapalha ou que nos faz ficar para trás. Está vendo aí o que a Bíblia mostra? Que o pecado é o que separa o homem de Deus. Se o pecado aqui, ele atrapalha, se o pecado aqui ele nos cerca, se o pecado aqui faz com que nós ficamos para trás na vida eterna, então é necessário que nós esforçamos para deixar o pecado. Nós temos, como que deixamos o pecado? Ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, aceitar o Evangelho e viver o Evangelho. Que significa que nós temos que aceitar essa carreira que nos foi proposta, mas nós temos que ter a vida de renúncia, nós temos que abandonar o pecado, que ele cerca o homem, ele cerca a mulher, ele cerca todos, para que separe de Deus, porque o homem já está separado de Deus. E se o homem não apegar com Deus através do Evangelho, então ele vai ficar, porque ele está sendo amarrado pelo pecado. Então aqui a Bíblia deixa claro que o pecado é o que separa o homem de Deus. Entendeu? É isso que nós temos que entender para não ficarmos para trás. Por quê? Por causa do pecado. Então o que acontece? Vejam, fixamos nossos olhos na vida e o nosso coração em Jesus e nos exemplo que ele nos elegeu na terra de obediência perseverante. Está vendo aqui? Então nós temos que ter
uma perseverança na fé em Cristo para que nós não ficamos para trás. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ou da nossa fé. Por isso é que temos que fixar os nossos olhos em Jesus, porque Jesus é a razão da nossa vitória. A vitória é nossa por Cristo. Isso é, se nós permanecemos como aqui diz a Bíblia, fixamos os nossos olhos em Jesus, porque Ele é aquele que nos dará a vitória. Então Jesus é o verdadeiro que nos dá a vitória. Vejam, na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação e ceder ao quê? Ao pecado. Tá vendo? Então o pecado, o homem é fácil para pecar, porque a coisa mais fácil que tem é pecar. O homem se santificar, ele acha difícil, mas para pecar, não, pecar é fácil. Pecar todo mundo peca, porque pecar é algo mais fácil que tem, é o homem pecar, é a mulher pecar, porque pecar é fácil demais. O que é difícil para muita gente é santificar, porque a palavra santo significa separado do pecado. Então, para mim ser separado do pecado é aquilo que a Bíblia está falando aqui. Eu tenho que estar com o olho fixo em Jesus, eu tenho que ceder ao pecado, eu tenho que me crucificar a mim mesmo para que eu possa estar firme em Cristo. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado, a Bíblia fala. Por isso é necessário que nós estejamos firmados em Cristo. De voltar àquela prática de aonde havia saído. Entendeu? Então, aqui a Bíblia mostra que nós temos que estar firmes em Jesus para não voltar a pecar. Estamos voltados a Cristo. Voltar àquela prática que havia saído. Ou seja, aqui está falando o seguinte: aqueles que já vêm para Jesus, se não ficar firme, ele vai voltar a praticar o que ele praticava. Por quê? Porque o pecado é o que leva o homem a se separar. Então, por isso, a Bíblia mostra que nós temos que estar firmados para não voltar às práticas antigas ao mundo. Ou seja, que o mundo oferece, que pratica aquilo que o homem pratica vivendo para o mundo e no mundo já está vivendo. Então, o que a Bíblia mostra é que nós temos que estarmos firmados em Jesus para não voltarmos à prática antiga, a velha prática do velho homem, que significa deixar de Jesus e voltar ao mundo que vivia antes. Que nós havia saído do mundo, então nós não podemos voltar para o mundo. Entendeu? A Bíblia fala que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não aqui. Permanece aqui na vontade de Deus e permanece na eternidade. Porque quem faz a vontade de Deus, ele estará seguro para a eternidade. Então é o que a Bíblia mostra para nós não voltar na prática antiga, que a Bíblia fala que é do mundo. A prática do mundo que as pessoas viviam antes. Tá certo? Então essa é a palavra de hoje, que está falando para nós a carreira que nos está proposto, que significa que temos uma oportunidade de vida eterna com Cristo. Tá certo? Meu abraço e até o próximo vídeo.